Boa noite a todos. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer o convite que foi feito para estar aqui convosco hoje a pensarmos em conjunto esta questão. É sempre para mim importante este tipo de sessões, porque me permitem ir melhorando, penso eu, a minha própria análise face aos contributos que acabam por vir do debate. De facto, o tema do futuro da nossa economia dentro da zona euro e, portanto, da União Europeia é hoje uma questão fundamental. Pelo menos, na minha visão, é não só uma questão que tem a ver, provavelmente, com a economia e com o nosso bem-estar, mas tem a ver, com muito mais do que isso, tem a ver com a sustentabilidade do país enquanto país. Porque essa sustentabilidade está ameaçada. Está ameaçada porque justamente a questão económica e a sustentabilidade económica, ela própria está ameaçada, como também decorre daí que temos neste momento um futuro de sustentabilidade financeira também muito incerto, face a todas as condicionantes que existem. A questão extravasa os domínios económico-financeiros, porque vai também à questão demográfica. Nós estamos a atravessar um período de forte e de rápido envelhecimento, ajudado não só pela tendência que já vinha de trás, mas ajudado pela imigração, que se faz também a níveis hoje quase comparáveis aos dos anos 60, e tudo isto, naturalmente, aponta para uma questão última, que é saber se o país tem sustentabilidade política, isto é, se tem sustentabilidade para continuar a ser um país como tem sido ao longo destes séculos todos. A minha visão nesse aspecto é, penso, realista, muitos consideram pessimista. É que dentro da zona euro nós não temos sustentabilidade económica, garantida. E não tendo sustentabilidade económica, não temos as outras sustentabilidades, nem financeira, nem demográfica, nem política. E, portanto, é isso que eu vou tentar, enfim, não direi demonstrar, porque não se trata aqui de demonstrar nenhum teorema, trata-se de expor as minhas razões e, ao mesmo tempo, no final, darei qual é a minha visão de saída para esta situação, de forma ao país ganhar de novo a sua sustentabilidade. Repito, não é apenas uma sustentabilidade económica, é muito mais do que isso, como penso mostrar. Porquê é que o país, eu considero que o país não tem sustentabilidade económica assegurada? Por uma razão que se diz muito simplesmente, embora seja muito mais difícil depois de encontrar formas de ultrapassar. E essa situação é que tem a ver com a nossa estrutura produtiva. Ou seja, a nossa estrutura produtiva, as nossas empresas, o nosso tecido empresarial, o nosso tecido setorial, é de facto muito pouco competitivo. Isto é, nós temos uma estrutura produtiva muito desequilibrada, porque ao longo do tempo fomos desviando os nossos recursos para setores protegidos da concorrência internacional. Isso, de certa forma, é benéfico no curto prazo, ou pode ser benéfico no curto prazo, mas tem um grande problema, é que fez-nos abandonar, ou pelo menos reduzir, setores como a agricultura, como a indústria, que são setores fundamentais e que estão expostos, mais ou menos, consoante os setores, mas estão todos eles expostos à concorrência internacional, e o facto de termos desviado os nossos recursos, basicamente, para aquilo que nós chamamos de bens não transacionáveis, sejam os bens protegidos da concorrência internacional, vão-nos a abandonar relativamente esses setores essenciais. E isso não resultou de um ano ou dois, resultou de um período que tem a ver basicamente com a nossa adesão à moeda única, até uns anos antes. Como sabem, a moeda única foi criada em 1999, mas já desde meados da década de 90 nós estávamos a seguir uma política chamada de convergência, que era a política que era necessária para podermos entrar na moeda única. E, portanto, podemos dizer que as consequências da moeda única já se fizeram sentir ainda antes dela ter sido criada, desde meados dos anos 90.
E foi a política que persistentemente viemos a seguir, imposta com as condições de adesão à moeda única e depois a própria situação decorrente da criação da moeda única, foi isso que levou a termos desviado os recursos para setores que protegidos da concorrência internacional e abandonar relativamente os setores mais expostos, como a agricultura e a indústria. O que é que isso significou? Significou que investimos muito no imobiliário, no comércio, no setor financeiro. Como digo, são setores que são necessários, mas desde que haja equilíbrio entre a sua própria proporção e a proporção dos outros setores que fomos abandonando. O resultado disso é que ao longo do tempo fomos gerando grandes déficits nas nossas contas com o exterior. Como passámos a importar muito, porque deixámos de penetrar importações, porque não fizemos o suficiente em termos de investimento na agricultura e indústria. Como por outro lado, não exportávamos o suficiente pela mesma razão, a verdade é que fomos gerando déficits em relação ao exterior, ou seja, o dinheiro que recebíamos das importações, das exportações, era muito menor do que aquilo que tínhamos de pagar pelas importações que fazíamos. E atingimos durante vários anos valores astronómicos para este déficit. Foram-se acumulando. Claro, quando nós recebemos menos dinheiro do exterior do que aquilo que pagamos, só há uma forma de compensar isso, é pedir dinheiro emprestado. E portanto foi o que se fez. Não estou a falar agora do Estado, estou a falar da economia no seu conjunto. O que a economia fez foi pedir dinheiro emprestado aos bancos internacionais para colmatar a diferença entre a entrada e saída de dinheiro. O circuito era simples, os bancos portugueses iam buscar dinheiro aos seus congéneres internacionais, endividavam-se em relação a eles e emprestavam dinheiro internamente para as famílias e as empresas gastarem e até o Estado gastar. O resultado é que fomos gerando uma dívida externa que hoje ainda existe e que é das maiores em proporção da dimensão da nossa economia, é das maiores em termos mundiais. E isso está na raiz, é a raiz principal da grande dificuldade dos nossos bancos e do nosso sistema financeiro. É que temos uma dívida externa de tal ordem de grandeza que é difícil aos nossos bancos obterem crédito internacional para emprestarem internamente, para além de todos os problemas ligados ao setor financeiro que eu já irei falar. Ou seja, a estrutura económica portuguesa é hoje muito desequilibrada porque é a finalização de um período de má orientação da política económica decorrente em grande parte da sua maioria da adesão à moeda única, a que se juntou depois os efeitos da política chamada de austeridade desde 2011 e que afetou ainda mais a estrutura política. Para nós podermos ganhar de novo sustentabilidade económica, temos de reequilibrar este desequilíbrio, ou seja, temos que repor uma proporção suficiente no que respeita a setores como a agricultura ou a indústria, ou até certos serviços que são suscetíveis de serem exportados e repor, portanto, uma proporção melhor na nossa balança de pagamentos que permita crescer sem aflições do ponto de vista financeiro. Simplesmente, para se fazer isso, para se fazer esse equilíbrio, é preciso investir. É preciso aumentar o investimento nesses setores que nós necessitamos. E isso não é possível dentro do quadro da zona euro, do meu ponto de vista. Portanto, o grande problema de nós pertencemos à zona euro é que não só isso levou a desequilibrar profundamente a nossa economia, como torna muito mais difícil, eu diria mesmo quase impossível, repor de novo o equilíbrio na nossa estrutura produtiva. E basicamente porquê? Porque a nossa estrutura económica desequilibrou-se naquele período que eu há pouco referi, porque nós adotámos uma moeda que estava feita para ser forte em termos mundiais, isto é, uma moeda que estava a ser feita para ser valorizada progressivamente em relação às outras moedas mundiais. Foi assim que a Alemanha o impôs
quando concordou com a criação da moeda única em 1991, e portanto, como o euro se tornou uma moeda forte, uma moeda que se valorizou em relação às outras moedas mundiais, isso significou que os nossos exportadores tiveram muito mais dificuldades em exportar, porque tornava-se muito mais difícil exportar quando a nossa moeda é uma moeda que se valoriza em relação à dos outros potenciais competidores, e tornou-se muito mais fácil importar, e por isso muitos setores da agricultura e da indústria não puderam competir com as importações, porque as importações tornaram-se muito mais baratas. Um exemplo disso podemos ver no setor de serviços e de turismo. Se a nossa moeda se valoriza em relação às outras, de outros destinos turísticos, vale a pena a gente passar férias nesses outros destinos turísticos. Se ela, e por outro lado, se ela se desvaloriza em relação às outras, mais vale passarmos férias em Portugal, porque torna-se muito mais caro ir ao exterior. Para as outras exportações, para as exportações de mercadorias, é exatamente o mesmo efeito. Portanto, a adoção de uma moeda forte, aparentemente dizer isto parece que é uma coisa boa, uma moeda forte parece uma coisa que... Não, a moeda forte é boa se tivermos a moeda. Se não tivermos, não pode ser forte ou fraco, não interessa. E o que sucede é que nós tivemos uma moeda forte, adotámos uma moeda forte, mas ficámos sem moedas, pelo menos em termos suficientes. Ora, isso não vai mudar na zona euro. É claro que o euro se desvalorizou um pouco nos últimos anos, um pouco, mas é uma situação que não vai durar, porque a Alemanha fará sempre força para que o euro seja uma moeda forte, por razões que até se compreendem do ponto de vista alemão. A Alemanha tem uma situação completamente inversa da nossa. Enquanto nós geramos déficits muito grandes na balança de pagamentos com o exterior, a Alemanha tem gerado e gera, na proporção quase idêntica aos nossos, simplesmente não gera déficits, gera excedentes. E, portanto, vai acumulando excedentes da balança de pagamentos com o exterior e depois aplica esse dinheiro a investir, em comprar coisas, investimentos no exterior. É claro, quanto mais forte for a moeda, mais ela compra no exterior. Portanto, a estratégia alemã é ter uma moeda forte, foi desde o início, convém dizer que não foi uma surpresa, desde o início se sabia que a Alemanha fazia esta pressão, foi mesmo uma condição para poder ser criada a moeda única e, portanto, não creio que isso vá mudar. Por isso é que eu digo que se torna praticamente impossível, por esta razão, nós conseguirmos reformular a nossa estrutura produtiva com uma moeda que será sempre uma moeda adversa à nossa própria reformulação da estrutura produtiva. Mas há outras duas situações que tornam, como digo, a meu ver, quase impossível nós recuperarmos a sustentabilidade económica e financeira dentro da zona euro. A outra razão é o que se passa com as finanças públicas. Nós temos uma dívida grande, como sabemos, temos um déficit, pelo menos o que se prevê para este ano não se pode dizer que seja uma coisa excepcional, mas temos fundamentalmente uma coisa, a meu ver, muito negativa, que decorre do Tratado Orçamental, que foi aprovado de uma forma um pouco estranha, foi aprovado às pinguinhas pelos diversos Estados-membros e não é bem considerado um tratado europeu, é um tratado intergovernamental. Bem, eu não sou jurista, não sei qual é a diferença, mas o que sei é que ele, de facto, condiciona o desafio. O Tratado Orçamental entrou em vigor em 2013 e porquê é que é importante para nós? É importante para nós porque impõe um conjunto de regras que nós não podemos cumprir. Ou seja, tem lá uma regra, vou dar só este exemplo, que me parece o mais claro, que diz o seguinte: os países da zona euro, ou melhor, os países que assinaram o Pacto Orçamental, porque há uns fora da zona euro que também assinaram, os países que assinaram o Pacto Orçamental não podem ter um déficit, uma dívida pública, não podem ter uma dívida pública superior a 60% do produto interno bruto. Portanto, a 60% dos rendimentos gerados da economia durante o ano. Nós temos 130%. Portanto, temos uma situação em que não cumprimos este limite. E o que é que o Tratado prevê para estas situações? O Tratado prevê o seguinte: um país que tenha mais de 60% de dívida pública em porcentagem do PIB
deve reduzir esse montante para 60% no prazo de 20 anos. Portanto, mesmo é dizer que nós temos 20 anos para passar de 130% do PIB de dívida pública para 60% do PIB. Isto parece uma coisa, aparentemente, quem não esteja muito habituado a trabalhar com estes indicadores pode perceber uma coisa, 20 anos é muito tempo, consegue-se, não pode, é impossível. E isso é uma coisa que todos os economistas estão de acordo, é que é impossível cumprir esta regra do Tratado Orçamental. O que é que isto significa? Significa que, também segundo as disposições do Tratado, nós vamos estar, durante estes anos todos, como sendo um país em déficit excessivo. Ou seja, o déficit excessivo aqui significa, no jargão do Tratado, que temos uma dívida pública excessiva. O que significa o quê? Isso é que é o importante. Significa que um país nestas condições tem que fazer o que eles chamam, eufemisticamente, uma parceria com as autoridades comunitárias, em que vai ter que aceitar os conselhos dessas autoridades para melhorar a competitividade da sua economia. Isto significa, na prática, que a Comissão Europeia vai começar a estabelecer conselhos, entre aspas, que serão obrigatórios na prática, em domínios que os tratados reservam aos próprios Estados-membros. Ou seja, vai entrar em domínios como as leis laborais ou como a segurança social, etc., que os tratados reservam aos Estados-membros. Portanto, é uma forma de dizer que para os países endividados não se aplicam os tratados. Estas garantias não existem. E, portanto, isto significa que nós vamos estar permanentemente numa situação de subordinação, porque assinamos um tratado orçamental que não podemos cumprir. Assinamos e assinamos desta forma. Assinamos porque, se não assinássemos o tratado orçamental, não teríamos recebido o dinheiro do programa chamado Assistência Financeira. Foi uma assinatura voluntária obrigada e, portanto, do meu ponto de vista, até nem tem sequer grande justificação a forma como o assinamos. O terceiro aspecto, já vimos a mudança, a desequilíbrio da estrutura produtiva, as condicionantes que o Tratado Orçamental impõe às nossas finanças, que vai significar um protetorado. Eu chamo o protetorado na situação em que as autoridades comunitárias intervêm em domínios que estão reservados aos Estados-membros. Portanto, vamos ter uma situação de protetorado durante sine-dia, durante décadas, provavelmente, se tudo continuasse assim. E o terceiro aspecto é agora muito premente, mas não é surpresa também, ao setor financeiro. Portanto, a chamada União Bancária, que não foi completada porque a Alemanha fez pressão para se avançar logo naquilo que já está feito, e aquilo que já está feito leva a que as decisões sobre o nosso sistema financeiro, na prática, são tomadas por autoridades comunitárias, pelo Banco Central Europeu e pela Direção-Geral da Concorrência Europeia. Isto significa que estas instituições tomam decisões que nós depois pagamos e tomam as decisões com critérios que não são os critérios dos nossos interesses, como é evidente. Não têm, para já, nem sequer institucionalmente têm que defender, e depois muito menos defenderiam os interesses de um país de pequena dimensão e que pouco adianta ou atrasa em termos da decisão comunitária. E por isso nós assistimos ao caso BES, que já de si foi suficientemente mau, em que o Banco Central Europeu tirou o tapete e obrigou a solução do banco num tempo recorde e em péssimas condições, e assistimos ainda mais agora ao Banif, que de facto é de bradar aos céus, pode-se dizer, o que passou. Portanto, isto é uma situação muito complicada, porque o nosso sistema financeiro está ele próprio numa situação muito complicada. Está ele próprio e estão as empresas, porque as empresas estão muito endividadas, precisam de crédito, o sistema financeiro tem dificuldade em conceder crédito, e à medida que a chamada União Bancária impõe regras cada vez mais estritas e difíceis de cumprir, menos o nosso sistema bancário pode funcionar. E mesmo as restrições que a Direção-Geral de Concorrência impõe, por exemplo, à capitalização da Caixa Geral de Depósitos, significam que, de facto, há uma intromissão permanente das autoridades comunitárias do nosso sistema financeiro, e isto não vai dar bom resultado, de certeza. Já não deu, até agora, e há casos futuros que esperemos que não se venham a verificar, mas que há o risco de ainda correrem pior. E, portanto, o que é que isto significa?
significa que nós não temos instrumentos de política ao nosso dispor. Perdemos todos os instrumentos essenciais para o país poder autogovernar em termos económicos e financeiros. Perdemos a política monetária, uma vez com a adesão à moeda única, a política monetária, como não podia deixar de ser, passou a ser determinada pelo Banco Central Europeu e, portanto, as nossas autoridades perderam a possibilidade de emitir dinheiro e de garantir, por exemplo, uma coisa que é extremamente importante, garantir ao Estado sempre a possibilidade do Estado de satisfazer os seus compromissos internos, coisa que não é possível garantirem hoje porque o Estado deixou de ter a faculdade de emitir dinheiro. Perdemos a política cambial, por natureza, uma vez que perdemos a nossa moeda, deixámos de ter hipótese de regular o câmbio da nossa moeda com as outras, coisa que uma economia pequena aberta é algo essencial. De antes nós protegíamos dos choques do comércio internacional através do proteccionismo alfandegário e punhamos direitos aduaneiros sobre taxas, etc., às importações, ou então, em certos casos, até se financiavam, subsidiavam as exportações, e isso era uma forma de regular o comércio, as relações com o exterior e, portanto, o saldo da balança de pagamentos. Hoje, como não é possível haver direitos alfandegários nem subsídios às exportações, o único instrumento possível para regular a nossa situação com o exterior e impedir maior acumulação de dívida externa é a taxa de câmbio. Perdemos essa faculdade de gerir a taxa de câmbio na medida em que perdemos a moeda própria. Finalmente, a política orçamental, em terceiro lugar, a política orçamental está extremamente condicionada, já há pouco referi o que cede com o tratado orçamental e que torna a nossa política orçamental sempre uma guerra permanente e sempre difícil de encontrar alguma coerência porque as restrições são muitas. E finalmente perdemos grande parte da autonomia nas políticas estruturais, na medida em que o setor financeiro é decidido fora de Portugal, nos outros setores, mesmo a Direção-Geral da Concorrência põe tanto entraves às ajudas de Estado, por exemplo, que torna muito difícil ter uma política consistente também nos setores mais diretamente produtivos. Ou seja, na realidade há um colete de forças tal que Portugal não tem possibilidade, do meu ponto de vista, de fazer a política que necessita para poder ganhar sustentabilidade económica e, a partir da sustentabilidade económica, ganhar as outras sustentabilidades. E isso vamos à questão fundamental. O que é que Portugal precisa e o que é que pode fazer? Bem, precisa, já sabemos, que eu disse, da alteração da estrutura produtiva, mas precisa mais do que isso. Nós temos que estancar esta hemorragia de imigração de jovens, e não tão jovens assim, para o exterior. Vão muitos qualificados, mesmo alguns não qualificados, mas em qualquer caso é sempre uma hemorragia muito grande que tem contribuído fortemente para o envelhecimento da população e vai contribuir no futuro, e principalmente para uma redução do nível de qualificação interna. E a única forma de destacar essa hemorragia é criar empregos internamente, como é evidente. Os jovens, se não tiverem possibilidades cá em Portugal, imigram, e é natural que o façam, porque é a forma de ter algum horizonte de vida. Ou seja, nós temos de criar empregos. E para criar empregos só há uma hipótese, é crescer rapidamente. O crescimento económico hoje em Portugal não é uma questão só de melhorar o nosso nível de vida, é muito mais que isso, é premente para ganharmos sustentabilidade de todos os pontos de vista. Agora, como é que se cresce? Bom, a questão para crescer é a seguinte: temos que aumentar rapidamente a nossa procura interna, porque é isso que faz gerar emprego, mas ao mesmo tempo temos que fazer isso sem desequilibrar as contas com o exterior. Ou seja, temos que aumentar o consumo, o investimento, mesmo o investimento em infraestruturas, e fazer isso para criar emprego, mas ao mesmo tempo impedir que esse crescimento de consumo e de investimento desequilibre a balança de pagamentos. Como é que isso pode ser feito? Pode ser feito com uma combinação das duas políticas, da política cambial com a política orçamental. A expansão económica deve vir nessa situação em que Portugal está, em que a política monetária já não pode fazer muito mais. Na situação que Portugal está, o impulso à procura interna tem que vir da política orçamental.
reduzindo os impostos ou aumentando certo tipo de despesa pública, em particular a que tem a ver com o investimento público e que é necessária também. Mas isso só acabaria por desequilibrar a balança de pagamentos. Para evitar desequilibrar a balança de pagamentos, as contas com o exterior, o que temos de fazer é desvalorizar a moeda. Portanto, nós temos de ter uma combinação de expansão da política orçamental com uma desvalorização da moeda. Ora, isso não pode ser feito dentro da zona euro. Não pode ser feito dentro da zona euro, porque não podemos desvalorizar a moeda e nem sequer podemos usar a política orçamental do ponto de vista expansionista, pelo menos na dimensão em que precisamos. E por isso, para mim é claro que se nós queremos crescer e ganhar sustentabilidade, nós temos que sair da zona euro. Temos que sair da zona euro porque é essa a única forma que nós temos de voltar a ganhar os instrumentos necessários para impulsionar a economia. Não há hipótese de o fazer com as restrições financeiras que temos e com a taxa de câmbio que temos. Não há hipótese. E alguém que me demonstre o contrário, terei muito interesse em ver essa demonstração. Não há, a dimensão do nosso problema é de tal ordem que isso não é possível dentro da zona euro. Acresce que há um problema político, com isto vou terminar, há um problema político que é mais fundamental ainda e que decorre disto tudo, e não só, é que de facto a permanência da zona euro, e não vou exagerar no que vou dizer, já há pouco referi a palavra, mas vou agora referir com mais detalhe. A permanência na zona euro significa um protetorado perpétuo em relação às instituições comunitárias. Porque não só não temos instrumentos para ajudar a nossa economia, como temos imposições de regras que não podemos cumprir e, portanto, nos estaremos subordinados permanentemente a essa situação de não cumprimento. Temos decisões que hoje são tomadas a nível do centro da Europa e quais não podemos reverter. Perdemos, com o Tratado de Lisboa em 2009, grande parte das decisões comunitárias terem que ser tomadas por unanimidade, deixaram de ter de ser, na maior parte, o que significa que um pequeno país como Portugal deixou de ter a possibilidade de vetar e, portanto, ter capacidade negocial para as decisões comunitárias. Temos uma subordinação à Direção-Geral da Concorrência que condiciona brutalmente as políticas públicas de qualquer país, nomeadamente um país mais pequeno, e, portanto, temos um conjunto de restrições, ao mesmo tempo continuar o processo de saída de população para o exterior, põe em causa, define ao país e põe em causa a nossa sustentabilidade enquanto país. De facto, o que está em curso neste momento na zona euro é de facto um processo de sujeição das periferias. É de Portugal, é da Grécia, é da Itália, basicamente da Itália do Sul, vamos ver se Espanha também. E os instrumentos para isso são aqueles instrumentos da zona euro, mais aqueles que têm vindo a ser criados, como foi o caso do Tratado Orçamental e como foi a União Bancária. Portanto, do meu ponto de vista, a questão da permanência ou não na zona euro é hoje a grande questão em Portugal, porque está dependente disso, sabemos se queremos continuar a ser um país como país ou se queremos ser uma grande junta de freguesia na Europa. Muito obrigado.